Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, São Maria, pessoal. Primeiro, complementando o que o Sr. Paulo disse aqui, né? Numa quinta-feira, na quinta-feira retrasada, eu acho, sério. Eu estive aqui na sede, como de costume, e a gente estava falando, a gente tocou nesse assunto sobre urbanismo, enfim, um pouco de arquitetura também. Como disseram, eu sou engenheiro civil. Não é bem hoje, na universidade, eu tive duas disciplinas de urbanismo propriamente, e só 3 de arquitetura. Hoje o urbanismo ele é tratado por arquitetos. Já foi, os antigos urbanistas eram engenheiros, era uma área de estudo da engenharia, mas eu na faculdade eu gostava muito, tive algumas disciplinas optativas também que eu quis fazer assim, justamente porque é um assunto que me interessa bastante. Mas aí me propuseram também dar essa conferência e coincidentemente na semana seguinte, eu ouvindo lá uma das gravações das conferências do Dr. Plínio, na festa de São José da década de 80, né? Aliás, no ano 80, lá 1980. Ele então vai tratar deste assunto, ele vai comentar sobre as desigualdades proporcionadas e harmônicas, né? Como elas são justas. E aí eu falei assim, então eu acho que eu vou tirar dessa conferência, que inclusive é excelente, eu sugiro a todos que puderem, né, que a escutem, está gravada lá no YouTube, exatamente. O título, inclusive, é esse mesmo: as desigualdades harmônicas e proporcionadas são justas e constituem um bem que deve ser amado. Ele vai falar, assim, faz todo o desdobramento, é impressionante, vai falar de São José, artesão, ele vai tocando, vai passando uma série de assuntos, era o santo do dia, né? E toca nesse ponto do urbanismo. E aí eu falei assim, vou aproveitar isso, já que nós falávamos disso na sede, e é um assunto assim que dá pra gente tirar, apesar de ser um assunto técnico, dá pra gente tirar um proveito disso, ver uma visão mais elevada disso tudo, uma visão mais cristianizada desse assunto, né? Aí eu falei, então pronto, aí já tem um assunto para tratar na conferência. E eu vou ler aqui, e claro que não dá, como eu disse, eu recomendo que todos que puderem assistam a conferência na íntegra. Mas vou pegar aqui o resumo que está justamente no YouTube, que colocaram lá, não sei quem que faz a gestão daquele canal lá. O nosso projeto, né? Quem corrige de vidas. Eu sou gestor Fonseca. Nosso amigo fica lá em Milão. Então, brasileiro que mora em Milão. Então ele deu um breve resumo ali, logo abaixo do vídeo, eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. O Papa Pio XI, na carta apostólica Meditantibus Nobis, deixou registrado que se São Francisco Xavier fez tantos milagres de toda espécie, tudo isto o próprio Francisco afirmava devê-lo, depois de Deus, a Inácio, pai de sua alma, como chamava, pelo qual, no sacro retiro dos exercícios espirituais, fora guiado ao pleno conhecimento e ao amor de Jesus Cristo. De modo semelhante, os que têm mais educação, mais tradição, devem ser imagem de Deus na Terra. Aqui, né, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, neste Santo do Dia, festa de São José de 1980, desenvolve este assunto e, como pela admiração desinteressada, os inferiores assimilam as qualidades dos superiores. Não só, mas como quem é menos, admirando sem imitar os superiores, podem ajudar a realização dos que são mais. Exemplo: a costureira Rose Bertin, que era do povo, sugeria chapéus, trajes para a rainha Maria Antonieta, e esta última aceitava. Ou seja, aqui ele vai falar dessa importância dessa convivência, né, dos que são menos que são mais. E entre nós aqui a gente não tem que ter escrúpulo para falar isso, porque de fato alguns são maiores em dignidade, enfim, em cultura, em dinheiro mesmo, em bens, né? E Deus quis que as coisas fossem assim. Aí eu vou dar mais ou menos passar para esse aspecto aqui e justificar assim com os argumentos dos santos, como que a vontade de Deus é que de fato as coisas fossem ordenadas de forma desigual, mas seguindo sempre uma hierarquia. E a hierarquia precisa de desigualdade, né? Porque senão a hierarquia não existe. Mas enfim, voltando aqui a esse resumo, ele vai falar, por exemplo, essa Rose Bertin, ela sugeria, e ela a tal ponto, ela já conhecia o gosto, e ela tinha um bom senso para esses chapéus que ela oferecia ali à rainha, que ela confeccionava para Maria Antonieta, que em determinado momento ela já enviava, e a rainha Maria Antonieta só os vestia. Já não precisava nem aprovar, desaprovar, ela simplesmente já colocava, ela recebia o salário dela, né? E Maria Antonieta nem mandava mudar nada, ela já conhecia de tal modo o gosto da rainha que ela só mandava fazer e entregar. E veja só, uma pessoa do povo
tinha o bom gosto de confeccionar, e ela confeccionava esse rainho sem encomenda, né? Os chapéus para a rainha sem encomenda. Mas enfim, ao longo dessa conferência ele vai falar daquilo que o Sr. Paulo falou. Ele morava ali no Campos Elíseos, em São Paulo, né, que na época de infância dele, não sei até quando, para ser bem franco assim, foi o bairro da elite paulistana. E ele diz assim, na esquina, não sei se na esquina, assim, mas diagonal à casa dele, assim, havia um casarão que talvez fosse o casarão mais nobre de São Paulo. E de frente havia algumas casas operárias. Não era bem uma vila, algumas casas de operários. Isso tudo convivendo ali de forma harmônica. Ou seja, mais pobres, mais ricos, as pessoas de mais cultura com menos cultura. E isso é extremamente importante para o assunto que vai ser tratado aqui. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou dar alguns pressupostos aqui sobre a hierarquia, depois sobre a desigualdade, e vou mostrar para os senhores também, falar um pouquinho de urbanismo, né? É bem rápido, porque a ideia é justamente mostrar como que o urbanismo destrói essa noção de desigualdade, né? Esse senso de hierarquia, enfim. Segundo a teologia católica, especialmente nas obras dos santos, doutores e teólogos ao longo dos séculos, a hierarquia não é apenas um arranjo social ou eclesial desejado por Deus, mas é um reflexo da própria ordem divina. Ela possui uma função ontológica, pedagógica e espiritual, pois conduz o homem a Deus por meio da mediação e da participação. A hierarquia reflete a ordem do próprio Deus. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina que Deus, ao criar o mundo, escolheu fazer uma ordem graduada de seres para que a perfeição do universo refletisse melhor a sua sabedoria. Assim como há anjos superiores e inferiores, e assim como na natureza há graus de perfeição, o mesmo se aplica à igreja e à sociedade humana. Para Tomás, a hierarquia é participação na ordem divina. Deus governa todas as coisas como causa primeira, mas Ele quer que existam causas segundas, intermediárias, para que os inferiores sejam conduzidos aos superiores e assim até Deus. Ou seja, via de regra, Deus age por causas segundas. Às vezes, né, nesse senso de hierarquia, uma pessoa inferior vem do superior, ele percebe, por exemplo, na autoridade de um filho com um pai, ou de um empregado com um patrão, a autoridade de Deus. Ou seja, essa ordem na criação que Deus impôs, que colocou na criação ali, ela leva o homem até Deus. Então, por isso que ela é importante. Deus criou o mundo com hierarquia, né? Com desigualdade. E como foi dito aí, até os anjos estão assim, foram assim criados, né? Inclusive, há uma teologia que chama a doutrina da iluminação divina ou angélica, né? Que diz o seguinte: o conhecimento angélico ele não é passado diretamente de Deus para todos os anjos, cada um na sua hierarquia, mas não. Ele é passado ali primeiro para os serafins. Serafins, tronos e querubins. E depois esses vão irradiando para as camadas inferiores, para os coros inferiores. Ou seja, nem os anjos têm aquele conhecimento de Deus direto. Eles veem a Deus, evidentemente, né? Veem a Deus assim, modo de dizer, eles conhecem Deus em sua essência. Gozam ali da visão beatífica, né? Porque a visão beatífica nós temos com os olhos materiais. Os anjos, eles veem as coisas como elas são essencialmente. Eles não veem, por exemplo, sei lá, uma mesa. Ele não vai ver a madeira, as coisas. Ele vai ver a essência da mesa. O ser mesa da mesa. Porque eles não têm olhos materiais, assim. Mas, enfim, essa visão que os anjos têm de Deus, ela é passada, ela é derramada, transbordada das camadas inferiores para as superiores para as inferiores. E assim é também na criação aqui na ordem humana, né? Na ordem terrestre, na verdade, além da humana, porque até em meias criaturas, por exemplo, no formigueiro existe toda uma hierarquia ali também. Algumas são operárias, outra é rainha, outras ali ficam responsáveis por cuidar dos filhotes, né? Das pupas. Enfim. A hierarquia é meio de santificação e mediação. A tradição católica afirma que Deus age por meio de instrumentos. Assim, os homens não vão diretamente a Deus de maneira isolada, mas são conduzidos por outros, profetas, sacerdotes, mestres, anjos. Isso se vê desde o Antigo Testamento até a Igreja. Na hierarquia celeste, São Dionísio Areopagita descreve uma ordem celeste de anjos em 3 tríades, 9 coros angélicos, em que os superiores iluminam os inferiores. Essa visão é aplicada também à Igreja Invisível, bispos, presbíteros e fiéis, cada um com seu grau de participação.
Assim, segundo Dionísio, a hierarquia é uma sagrada ordem que conduz ao divino. Ela purifica, ilumina e une. São os 3 efeitos da mediação hierárquica. São Dionísio aqui, na verdade, dizem que é pseudo-Dionísio, né? Na verdade, parece que é atribuído a outra pessoa, um discípulo de São Dionísio. Mas, enfim, ela é utilizada, esses tratados de São Dionísio, são muito utilizados pelo próprio São Tomás para ali esquematizar a concepção de coros angélicos, ali, a hierarquia angélica. Então, são documentos muito importantes assim, para essa doutrina da angelologia, né? A hierarquia ordena a caridade e preserva a unidade. Deixa eu só ver se tá... Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, diz que a paz consiste na ordem tranquila e que a ordem é a disposição das coisas segundo sua devida hierarquia. Na igreja, essa hierarquia não é uma dominação, mas uma ordem de caridade. O superior serve o inferior para levá-lo a Deus. O Papa é o servo do servo de Deus. Servo servorum Dei. A unidade da fé e da caridade exige uma cabeça visível, o Papa. Os bispos governam em comunhão com ele, e os fiéis seguem essa ordem para caminhar com segurança rumo à salvação. Então veja que interessante, existe uma hierarquia onde que o superior ele serve mais aos inferiores. O Papa ele é o maior servo, deveria ser, o maior servo da Terra, porque o Papa ele existe, ele vive a sua vida enquanto Papa para servir a Igreja. Ele tem que ser um servo dos fiéis, um servo da Igreja. E assim o Papa é mais servo, por exemplo, que os cardeais, que os bispos, aliás, e os bispos devem ser mais servos que os presbíteros, por sua vez, mais servos do que os diáconos, até chegar a nós fiéis. Então, não necessariamente a hierarquia ela é ordenada de modo que os inferiores sempre servem, são os que vão sempre mais servir aos superiores. Cristo mesmo instituiu uma hierarquia. Jesus Cristo, sendo Deus, poderia ter salvado a humanidade diretamente, mas escolheu instituir apóstolos, dar-lhes autoridade e enviar o Espírito Santo sobre eles para que governassem, ensinassem e santificassem em seu nome. A Igreja é hierárquica por instituição divina, como ensina o Concílio Vaticano I, e reafirmado sucessivamente pelos Santos Padres. A Igreja é, portanto, parte essencial do corpo místico de Cristo. A hierarquia imita a pedagogia divina. Deus conduz o homem de modo gradual segundo a sua capacidade. Assim, há mestres na fé, ministros dos sacramentos e guias espirituais. Essa pedagogia hierárquica é necessária pela limitação humana. São Gregório Magno dizia que o pastor é colocado acima do rebanho, não por dignidade, mas por serviço. Ele é ponte entre Deus e os homens, guiando-os à verdade e à vida eterna. Ou seja, São Gregório reafirma aquilo que foi dito, né? O pastor, ele serve ao rebanho, né? Então ele está acima da hierarquia, digamos, mas ele está ali a serviço. Agora eu falei um pouco da hierarquia, agora sobre a visão católica sobre as desigualdades. Vai ficar parecendo um pouquinho cansativo, mas é só para dar pressupostos, assim, para mostrar que isso não é uma novidade, não é uma visão elitizada de algum grupo em particular, não, é uma visão dos santos da igreja. Tem várias E já, digamos assim, consagrado pela tradição, não é? Claro, exatamente. Então, desde o princípio, desde o momento da criação, existe uma hierarquia, existe a vontade da hierarquia de Deus na criação, né? Então, sobre as desigualdades. A visão católica, particularmente a dos santos padres da Igreja, doutores e teólogos medievais como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre vários outros, entende que as desigualdades entre os homens, em dons, posições, riquezas, funções, etc., não são apenas toleradas, mas fazem parte de uma ordem querida por Deus para o bem comum e para a salvação das almas. Ou seja, é necessário haver hierarquia para que as almas se salvem. Então, a ordem hierárquica da criação segundo São Tomás. Tá? Aqui consta na Suma Teológica, da multiformidade das coisas. É necessário, isso aqui é uma citação direta dele, é necessário que nas coisas haja desigualdade, para que a beleza do universo se manifeste e a perfeição da ordem criada reflita melhor a perfeição divina. Isso aqui é a quarta via, né, de São Tomás. Então, assim, Deus tem as coisas... qual é a palavra mesmo? Arquétipo, né? Existe arquetipicamente. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vejo... existe eu particularmente gosto muito assim, tem umas aves que são chamadas aves do paraíso. E tem umas coisas belíssimas, são aves realmente fabulosas, assim.
E a gente vendo aquela árvore, aquele tipo de árvore, né, pela beleza, a gente chega a Deus. E, sobretudo, aquelas pessoas sem instrução formal, e a gente tem, às vezes a gente, por presunção, né, o homem moderno vê esses homens assim no passado, por eles serem analfabetos, enfim, como se fossem completamente ignorantes. Mas eles tinham, às vezes tinha muito mais a ciência do que o próprio homem moderno, né? Porque eles... transcendência. Exatamente, porque eles chegavam a Deus a partir das coisas que ele observava. Então, se ele via, às vezes, uma borboleta voando, ele falava, olha, Deus existe porque aquela borboleta está voando. Pela beleza da borboleta, Deus existe, eu sei que existe um Deus. Eu vejo um formigueiro, eu vejo a ordem do formigueiro, eu sei que existe Deus a partir da ordem daquele formigueiro. Eu falei de formigueiro aqui porque eu dei como exemplo. Ou seja, o homem chega até Deus a partir dessas coisas que ele vai observando. Nosso Senhor mesmo que ensinou isso, né? Diz, olhar os lírios do campo, olhar as aves Como do cresce, céu. exatamente. Quantas vezes ele falou isso para as pessoas mais simples. Exatamente. Uma forma de ensino. E a gente tem que pensar, por exemplo, que isso é uma forma pedagógica de catequizar, né? De ensinar, até a forma como ele lida com o povo hebreu. Posteriormente ali, né, com os judeus, enfim, mas com o povo eleito. No Antigo Testamento é uma forma absolutamente didática, não tem como falar de Deus se não usar de uma certa didática. Então Deus vai usar, por exemplo, como é que eu vou falar? Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, a decisão de Deus, ele é Deus. Mas ali nas Sagradas Escrituras tem, Deus se arrependeu do que ele fez. Então quantas vezes Deus não vai e volta assim, nos relatos bíblicos? Mas por quê? Deus se arrependeu? Evidentemente que não, ele é Deus. Ele toma a decisão de Deus de uma vez por todas. Ele sabe perfeitamente tudo. Ele já viu no futuro a consequência daquilo ali. Porque na verdade não viu. Ele é Deus. Para ele não existe esse tempo. Então quando acontece, as coisas já aconteceram, né? Então, aí, enquanto a gente está aqui sujeito ao tempo... E ainda, ele diz ainda, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha, reúne os filhos debaixo de exatamente. Exatamente, São Mateus, né? Acho que é no capítulo 32. Uma vez, já que o senhor falou de formigueiro, uma vez o Dr. Plínio disse que viu um formigueiro e a vontade que ele teve no momento foi dar um pontapé naquele formigueiro. Mas ele falou, mas aí eu percebi que ele dentro daquele formigueiro tinha uma ordem. E ele falou, eu não posso destruir essa ordem. Olha só, impressionante. Realmente, eu já tive aquelas, assim, só fazendo uma observação aqui, coisa pessoal mesmo. Eu já tive, é uma espécie de aquário que a gente cria mesmo, a gente faz um formigueiro ali, mas a gente consegue ver como que funciona. E é impressionante, assim, realmente como que funciona a organização. E a gente percebe, assim, a pessoa que vê aquilo e fala, Deus não existe, é realmente uma cegueira, né? Mas enfim. Aquela correção delas, uma vem para cá, a outra vai para lá. Exato. Uma por uma dá um elemento aqui e parece que fala alguma coisa. Passa uma mensagem, olha. Cerimônias. São cerimoniosos. Muito, exatamente. Faz uma vez, uma para outra e segue o caminho. Mas alguma mensagem ela passou. Exatamente. Mas é impressionante, assim, quem já viu, né, acho que tem vídeo sobre isso também. A gente vê a formiga, ela se alimenta não, ela vai coletar doces. Mas ela não se alimenta do doce, né, do açúcar, ela não come o açúcar. Ela pega as coisas açucaradas, que contêm açúcar. A própria folha, por exemplo, ela leva lá para uma espécie de câmara, dentro daquele formigueiro. Aquilo ali vai desenvolver um fungo, vai nascer um fungo ali naquelas coisas, e ela se alimenta daquele fungo. Só que é impressionante que conforme vai dando muito fungo, elas vão controlando, e aí fazem meio que aparam assim, e começam a distribuir o alimento do formigueiro. E nunca deixa aquilo assim exceder, sabe? Nunca tem excesso de fungo, elas vão sempre, tá sempre tudo muito bem controlado. Por que é assim? Sem Deus, imagina por que as formigas, a evolução chegou, fez com que as formigas... De uma ameba virou a formiga, a ameba virou humana, a ameba virou todos os tipos de animais. Exatamente. Então a pessoa que vê aquilo ali, se ela não tivesse essa cegueira, assim, essa dureza de coração, né? Que o homem moderno muitas vezes tem. Diria, muitas vezes não, a maioria dos homens, assim, atualmente tem. Ele chega até Deus, é perfeitamente fácil de chegar até Deus observando essas coisas. Então, enfim, eu só queria fazer esse adendo aqui, porque para mostrar por que a diversidade, como diz aqui São Tomás, ela é querida por Deus, para o homem chegar até Ele. Então, ainda na Suma Teológica, a subordinação como reflexo da hierarquia celeste. O homem foi feito para dominar as criaturas inferiores, mas não para dominar o homem, senão na medida em que isso for necessário à ordem. Ou seja, a função do homem é dominar as criaturas inferiores a ele. Mas na medida do quando necessário, o homem tem que dominar também o outro homem para garantir a ordem. Por exemplo, os presídios, né?
essa visão de que hoje, por exemplo, a ideia é ressocializar, não, como que fala? Reeducação e ressocialização. Mentira, isso é falso, porque senão não existiria presídio, existiria só escola. A primeira função do presídio é punir mesmo, é apartar aquele tumor ali do restante do corpo social, que é a sociedade. Exatamente. Da mesma forma que, por exemplo, se eu tenho o dedo necrosado e às vezes eu tenho que, para não perder o corpo inteiro, eu preciso amputá-lo, da mesma forma é assim com a sociedade. O todo é superior à parte, o que vai à parte fica. Exatamente. Então é melhor que eu abra mão ali de um dedo para preservar o meu corpo, a minha vida, né? Então, essa citação é direta de São Tomás, né? Mesmo antes do pecado original, a subordinação entre os homens, como a do pai sobre o filho, do governante sobre o súdito, já existia de forma ordenada, pacífica e sem injustiça. Ou seja, a desigualdade natural nas funções e autoridade era parte da justiça original, mostrando que não é efeito do pecado, mas a criação. E isso é importantíssimo a gente falar, porque surgiram várias seitas ao longo da história, sobretudo protestantes e de vertente mais puritana, que diziam que a hierarquia ela era necessária a partir do momento, se tornou necessária a partir do pecado, ou seja, ela é uma consequência do pecado. Eles tinham essa visão um pouco gnóstica, né? Eles têm até hoje, na verdade. Os Quakers, né? Quakers, até hoje tem essa visão, eles são muito igualitaristas, eles até dizem que os primeiros comunistas foram eles, né? Eles não usam roupas distintas, todo mundo só usa preto, começou a introduzir o preto excessivamente na sociedade a partir deles. Uma visão protestante, todo mundo tem que andar igual, ninguém pode ter distinção nenhuma, nem na roupa, nem nada, ou seja, uma visão completamente anticatólica e contrária a isso que a gente está falando aqui. Então as reuniões, todo mundo se sentavam em uma espécie assim de... círculo, como se fosse um teatro, assim, as pessoas no meio ali, uma coisa completamente igualitária. E eles diziam isso, que, por exemplo, se existe hierarquia, é porque o homem pecou. E aqui São Tomás mostra que não. Olha só, antes mesmo de eles surgirem na história, ele já tinha mostrado por que não. Já existia uma ordem. Adão e Eva, em relação aos seus filhos, eram autoridade. E eles deviam, os filhos deviam obediência aos pais. Como Adão e Eva também deviam obediência a Deus. E por isso eles pecaram, porque desobedeceram a Deus. Então, já existia, na verdade, essa vontade da hierarquia na criação, nas criaturas, antes mesmo do pecado. Então ela não é uma consequência do pecado. Isso é falso. Ela faz parte da justiça original. Já existia também a desigualdade originalmente, né? Eva foi criada, isso não é para desmerecer, tá? A dona Lenice aqui fazendo jura. Ela foi criada para fazer companhia a Adão, o ser humano original, e por isso os sacerdotes são homens. Deus, nosso Senhor, se encarnou como homem, precisava ser homem, né? Por quê? Porque a criatura original humana é um homem. E já havia até hierarquia até nisso, entre a distinção entre o homem e a função do homem e da mulher. Antes do pecado, claro. Santo Agostinho agora. A desigualdade como remédio e caminho na cidade de Deus. Aí abre aspas. A paz da sociedade é a ordem bem regulada dos superiores mandando e dos inferiores obedecendo, cada um em seu lugar. Santo Agostinho via a desigualdade como parte da ordem justa do mundo. Mesmo após o pecado, Deus usa as desigualdades para o bem. O sofrimento dos pobres, a responsabilidade dos ricos, a humildade dos submissos, a prudência dos governantes, tudo isso forma um caminho pedagógico e espiritual rumo à salvação. Quantas pessoas na história da igreja não se santificaram, quantos ricos não santificaram o rei dos pobres? Inclusive muitos reis, né? O próprio rei São Luís, ele visitava os hospitais assim, e os hospitais naquela época, como instituição da igreja, foi criada pela igreja, não havia essa visão de hoje, assim, pode parecer um pouquinho dessa divisão hoje, esquerda e direita, assim, pode parecer um pouco socialista demais, assim, o discurso. Mas não, naquela época, de fato, os pobres e ricos, todo mundo estava ali frequentando os mesmos hospitais. E ali, eles eram atendidos por sacerdotes, o rei visitava, mas em São Luís, o próprio rei iria lá e visitava os doentes. Isso é impressionante. As rainhas, pois é, exatamente. E como eles não se santificaram, vendo as pessoas enfermas ali e suportando ali as enfermidades, né? Ou seja, até para os mais ricos é importantíssima essa convivência com os mais pobres, para ver ali naquela vida mais dura deles, nem sempre, mas na maioria das vezes, o meio de santificação, eles se espelhar nas virtudes daquelas pessoas.
Inclusive, hoje em dia nem tanto, mas antigamente você podia dizer, né, que a pessoa pobre ela era humilde. Hoje em dia, infelizmente, até a humildade do pobre eles conseguiram tirar. Porque a maioria dos pobres hoje, assim, pela experiência que eu tenho, São soberbos, né? demais. Às vezes você fala assim, a pessoa que foi nascida ali numa família rica, enfim, meio que privilegiada, como se diz hoje em dia, né? Mas aí ela é muito mais caridosa, trata as pessoas muito melhor. A pessoa que saiu lá da miséria, eu já tive infelizmente uma experiência assim, no emprego, a pessoa saiu lá da lama mesmo. Ela cresce na vida e sai pisando em todo mundo, faz questão de arrasar, assim, de humilhar, enfim. Mas isso era uma realidade, assim, essa questão, a associação da humildade com a pobreza era uma realidade até... Novo Rich, que a gente chama, né? Exatamente, Novo os novos Rich, né? ricos, exatamente, Novo Rich. E aí eles são mais espalhafatosos, gostam de ostentar, enfim, você vai ver aí que hoje em dia você vai em qualquer, perdoe assim a franqueza, mas você vai em qualquer aglomerado aí. E as pessoas estão com roupa de marca, muitas vezes gastam um dinheiro que não tem para você colocar um tênis caro, um telefone de última geração. E aí você vai ver a pessoa... Não, isso é a regra. Às vezes a pessoa quer colocar e tem que ter uma grife, tem que mostrar para todo mundo, né? Tem que dar E isso a gente vai mostrar como que isso é uma consequência também, né? Claro, não só disso, mas até do formato de urbanismo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse urbanismo moderno. Então, desigualdade e redenção. Cada um contribui de um modo diferente. Aqui é uma fonte diretamente de São Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios. O corpo não é um só membro, mas muitos. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Aqui São Paulo mostra que a igreja, como corpo místico de Cristo, é composta por membros diferentes, com funções desiguais e com funções desiguais. Isso é necessário. A desigualdade aqui não é injustiça, mas complementariedade. Cada membro depende do outro e exerce sua vocação própria no plano da salvação. E aqui só para terminar uma citação, para mostrar assim, que tem santos, tem citação bíblica e tem também uma encíclica do próprio Leão XIII na Rerum Novarum. Ou seja, a encíclica por excelência da doutrina social da igreja, que a esquerda aí adora desvirtuar um pouco para dar uma visão assim, de luta de classe, enfim. Mas a citação da Rerum Novarum. A desigualdade de condições é um fato necessário, resultante da própria natureza das coisas. A autoridade de um deve ser equilibrada pela obediência de outros, e assim a sociedade é mantida em harmonia. Então aqui Leão XIII, um dos papas mais importantes da doutrina social da igreja, afirma com clareza que as desigualdades econômicas, sociais e de autoridade, enfim, são naturais, queridas por Deus e úteis para manter a ordem e favorecer a virtude. Aqui tem outras citações, enfim, eu acho que eu vou agilizar um pouquinho, mas enfim, para os senhores verem que de fato, inúmeros santos trataram disso e todos eles têm uma visão. Mas, dois santos, mais especificamente, trataram muito abundantemente disso e foram muito importantes nesse aspecto assim, da hierarquia, que prezaram muito, lutaram muito para manter uma certa hierarquia na igreja e ali dentro da sua realidade. Né? Foi São Bernardo de Claraval, na obra dele sobre os graus de humildade e da soberba, ele fala da hierarquia como ordem de amor, no capítulo 1 desse livro. Ele cita, há uma ordem, ele diz, aliás, há uma ordem entre os homens, e nela se encontra a justiça de Deus. Uns são feitos para obedecer, outros para comandar, e cada um, aceitando o seu lugar, será exaltado por Deus. E ele vai além, né? Ele diz assim que o homem se salva conforme ele serve, se for para servir, e manda se for para mandar. Né? Fala isso, é? Exatamente. Inclusive esse livro fala, por isso assim, eu acho que é sobre os graus da humildade e da soberba, é o livro que mais vai tratar dessa hierarquia. Por isso que São Bernardo é tão importante, sempre vai ter citações dele, ou vai ser usado como referência, porque ele fala, o homem se salva obedecendo uma hierarquia, seguindo a hierarquia. Agora imagina a nossa sociedade, que é completamente igualitária, anti-hierárquica, entrando um pouquinho aqui também da parte do urbanismo, né? A parte mais técnica aqui do assunto, eu vou fazer essa comparação sobre aquilo que a gente chama de urbanismo tradicional, né? O termo, inclusive, é tradicionalista mesmo, até os senhores aí que são arquitetos, né? O termo que se utiliza até na academia é realmente tradicionalismo e modernismo. Então, quando eu falo moderno aqui, eu estou falando no sentido mais lato, não da escola moderna de urbanismo. Que, por incrível que pareça, a escola moderna de urbanismo, como eu vou mostrar, ela tem sim bons princípios, que é diferente da escola modernista.